Olá pessoal, boa tarde. Vamos continuar, as nossas aulas, nossas videoaulas. Agora, encerrando o nosso conteúdo, bimestral, com o capítulo 5. O capítulo 5 tem como tema Cuidando do Futuro, certo? Só em você observar esse tema, a gente já percebe também lá aquela habilidade lá que eu falei, a empatia, socioemocional. Porque a partir do momento que eu estou preocupada, eu estou pensando em cuidar do futuro, eu estou pensando, nas gerações que vão vir. Eu estou preocupada com o futuro, com as pessoas, com os que ainda, vão surgir. Nesse capítulo, a gente inicia ele aqui, você pode analisar, tem o nome Documentário, Sustentabilidade em Ação. Esse capítulo a gente vai abordar o gênero textual documentário, certo? E nessa capa que tem aqui, ele faz a seguinte indagação, para você observar a imagem e analisar qual é a relação com o assunto, O que você percebe com relação? Ao analisar essa capa aqui na página, no capítulo 5, a gente pode observar, a gente vê o que? A realidade, do povo do Rio de Janeiro, morando aqui, a gente vê as favelas, falta de infraestrutura, uma moradia não muito boa. A gente pode observar aqui no cartaz, tanto na parte superior como na parte inferior do cartaz, que foi utilizado papelão. Esse papelão está demonstrando o quê? A reciclagem. Então ele vai estar abordando a sustentabilidade, que é o que a gente também vai abordar bastante nesse capítulo. E o que é essa sustentabilidade? A sustentabilidade é você o quê? Eu usufruir dos recursos naturais sem que eu comprometa as gerações futuras. E de que forma? Fazendo bom uso disso, se uma determinada empresa ele trabalha com desmatamento, ele tem que pensar que ele tem que reflorestar aquele lugar, tem que se trabalhar também muito a questão da reciclagem, que falta bastante. A gente sabe que são milhões e milhões de toneladas de lixo diariamente jogados nas grandes cidades, causando inundações, causando mortes, causando alagamento. É uma coisa terrível, todos os anos, uma catástrofe. Então, por isso é que se deve trabalhar bastante, se deve pensar muito nessa questão da sustentabilidade, Aqui na página 97, ele inicia falando que esse termo é utilizado para definir atividades que atendam às necessidades atuais dos seres humanos. E ele faz uma indagação, quem deve, Quem é que deve promover essa sustentabilidade? É só o governo? É só um prefeito? Não. Isso a gente faz desde a nossa casa. A partir do momento que eu não pego um vidro de refrigerante e jogo no meio de uma rua, que eu não pego embalagens, entendeu? De uma balinha, de uma simples balinha e jogo no meio de uma rua. A partir desse momento eu já estou contribuindo para uma sustentabilidade no meu lugar, entendeu? Eu tenho que fazer a minha parte. Isso não deve ser feito apenas por empresas que vão coletar materiais, apenas por prefeito, por governador, por autoridades, não. Se cada quem fizer a sua parte, a gente vai viver em um país, em um mundo muito, muito melhor, com certeza. Certo? E o Brasil, para ele atingir um patamar de país desenvolvido, ele tem que tem que atuar mais, tem que desenvolver mais essa sustentabilidade, certo? Dentro agora do capítulo, a gente vai trabalhar o documentário. A gente vai falar sobre o documentário. Antes de iniciar aqui o documentário em si, a gente vai falar sobre os elementos da coesão. O que são esses elementos da coesão? Acompanhe aí comigo. São palavras utilizadas para retomar termos ou informações já mencionadas do texto. Esses elementos de coesão, a coesão, ela vai ajudar na montagem de um texto, numa criação, na produção, para que o texto ele não fique repetitivo, para que eu não fique usando a mesma expressão o tempo todo. Então eu vou utilizar esses elementos, essas expressões, entendeu?
para que meu texto ele tenha o quê? Um sentido melhor, fique mais coerente. Exemplo desses elementozinhos a gente tem aqui, ó, isso, esse, disso, né, nessa, nesse, ele, ela. Então aqui são alguns dos elementos da coesão. E agora, para a gente analisar mais detalhadamente, vai ver a estrutura, né, e elementos que compõem o documentário, que o documentário é o gênero textual desse capítulo, certo? Nesse capítulo, a gente vai trabalhar o documentário. Eles iniciam geralmente com a fala de uma ou mais pessoas, né, apresentadores. Às vezes, o apresentador do documentário ele não aparece, né, não mostra o seu rosto visualmente, só a fala. A narração dele vai ser o quê? Reproduzida. Esse apresentador, né, ou narrador, ele possui o papel de contextualizar o espectador sobre o tema do documentário, explicando a sua relevância e introduzindo o que será abordado nas entrevistas, né? Porque a gente sabe que o documentário ele tem o objetivo de sensibilizar e informar as pessoas sobre determinado tema ou personagem. Existem muitos documentários, o Brasil é riquíssimo de documentários que são feitos principalmente em algumas favelas, né, nas grandes favelas, documentários belíssimos que ganham prêmios, né, mundialmente. Então eles vão mostrar a realidade, o dia a dia daquelas pessoas, né? No documentário vai o quê? Apresentar as falas e em seguida uma vinheta. O que é uma vinheta? A vinheta é uma música de fundo com imagens e títulos do documentário. Seria o quê? Uma apresentação daquilo que vai ser abordado, certo? Depois da vinheta é que vai começar as entrevistas, os depoimentos com especialistas ou pessoas com referência na área. Se o documentário vai falar sobre a vida das pessoas em determinado lugar, né? Por exemplo, numa favela vai falar sobre como aquelas pessoas vivem, como é o dia a dia. Então eles vão pegar moradores daquele lugar, né, que convivem diariamente com aquilo, para que eles falem, né, que vai ser o quê? Algo mais claro, mas ele vem para mostrar realmente tudo que se passa naquele lugar, naquele ambiente. A identificação da pessoa que é entrevistada é feita por meio de uma vinheta de crédito, né? Que é uma grande característica do documentário. Por meio dela, o espectador pode conhecer mais informações sobre o entrevistado e assim compreender a escolha do autor a convidar determinada pessoa. Se você for analisar, assistir um documentário, aqui no material de vocês, eu vou aconselhar vocês a assistir. Na página 97 tem Documentário Cenário Rio, Sustentabilidade em Ação. Quando vocês estiverem vendo essa videoaula, estudando em casa, procurem esse documentário no YouTube e vocês assistam para vocês pegarem melhor o que está sendo passado aqui, certo? Diante disso, quando a pessoa está sendo entrevistada, aí vai ter o quê? Essa vinheta de crédito, que é aquela barrinha que vai falando quem é a pessoa, o que aquela pessoa faz. Igual quando muitas vezes você vê uma entrevista no jornal, né? Quando o repórter vai entrevistar alguém, passa ali embaixo quem é aquela pessoa e o que ela faz. Que é para nós, né, telespectadores, nos familiarizarmos melhor. Imagine se você está assistindo um documentário, aí o entrevistador vai lá, faz a entrevista com a pessoa, né, o repórter, e não aparece embaixo dizendo quem é, nem o que faz e tal, você vai ficar perdido. Você fala, o que essa pessoa tem a ver? Quem é? De onde saiu? Entendeu? Você não vai conseguir compreender. Então, ali vai servir para situar melhor a pessoa que está, né, assistindo. Então, por isso que é importante essa vinheta de crédito, ok? Aí você vai conseguir analisar, tá certo, então é um morador de determinado lugar, é um especialista na área, é um sociólogo, é alguma pessoa que realmente conhece do assunto, né, que está por dentro do conteúdo. É importante perceber que essa escolha não é de forma aleatória. Em geral, as pessoas entrevistadas, né, os entrevistados de um documentário são escolhidos, por quê? Porque eles são referência, né? São pessoas que realmente vivenciaram, são pessoas especialistas na área, pessoas que têm um entendimento maior do assunto.
Eles não vão convidar qualquer pessoa para falar, né, de alguma coisa dentro de um documentário, jamais. Vai ser uma pessoa que realmente conhece daquilo, que sabe, né, sobre determinado assunto. E após os vídeos, das entrevistas, chega o momento do desfecho, né? O desfecho a gente sabe que é o final, que pode variar de acordo com a escolha do autor. Em seguida, entram os créditos do filme, né, apresentando informações sobre todos os envolvidos na produção, que no caso é o apresentador, narrador, entrevistados, equipe técnica, certo? Na página de vocês aí, na página 103, vai ter um quadrinho onde ele vai estar falando mais especificamente, de forma, né, bem mais clara, sobre esses elementos do documentário. Aí tem aqui, ó, os elementos de conteúdo. Quais são? Apresentação do tema, das questões que envolvem, depoimentos, entrevistas com especialistas, referências, imagens, cenas que retratam o que está sendo dito e o desfecho. E na estrutura dos elementos técnicos nós temos vídeo de apresentação, vinheta de abertura, vídeo dos entrevistados, vinhetas de crédito e créditos finais. Mais adiante a gente vê o que? O enquadramento e a trilha sonora. O enquadramento, né, é aquela ação de enquadrar o entrevistado, aproximando-o ou distanciando da câmera, com o intuito de produzir uma imagem que transmite a ideia pensada pelo autor para aquele vídeo. E a trilha sonora, que é a música de fundo e efeitos sonoros, certo? Pois é, pessoal, aqui a gente vai fechar, tá, nossos capítulos, o capítulo 3, 4, o 5, né, a gente trabalhou em nossas videoaulas. Eu quero que vocês assistam às videoaulas na plataforma, responda às atividades, vão treinando no caderno também do suplemento, estudem bastante, tá? Qualquer dúvida, para aqueles que não têm ainda meu contato, pegam na escola, tá? Liguem aqui para a Copelg, peçam o WhatsApp da tia Lucília. Podem mandar perguntas, tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa. E antes de encerrar, eu quero falar com vocês a questão de leitura, tá? O livro Um Girassol na Janela, que é o que a gente tava lendo, vocês gostaram? É um final surpreendente, né? Maravilhoso. Eu sabia que vocês iam amar. Eu também me apaixonei pela história, é maravilhosa, né? Vocês vão terminar de ler o livro. Para aqueles que não terminaram ainda, terminem, por favor, de ler o livro, que em breve, né, muito breve, eu estarei enviando, tá, uma atividade maravilhosa para vocês brincarem um pouco, se distraírem um pouco, tá, em cima do livro. Então, para isso, vocês terminem de ler. Qualquer coisa, quiser discutir que não entendeu do livro, manda um zap que a gente conversa, a gente discute, ok? E eu estou acompanhando na plataforma os alunos que estão respondendo as atividades. Respondam dos capítulos 3, 4 e 5. Assistam às videoaulas. Eu estou colocando na minha agendinha aqueles que não fizeram ainda, que não concluíram. Vamos fazer, tá bom? A gente não tá próximo assim, mas graças à tecnologia, tá bom? Não pode ser um empecilho para que a gente venha a deixar de lado, não. Vamos nos esforçar, que esse período vai passar em breve, com fé em Deus. E logo a gente vai estar juntos novamente. Tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? Pois tchau, fiquem com Deus, se cuidem e beijos, tá? Tchau.